Uma reviravolta impressionante acaba de sair do tribunal e ninguém está acreditando no que acabou de acontecer. A treta entre Graciele Lacerda, Igor Camargo e Amabile Eiroa, que começou em um turbilhão de acusações e acusações, acabou de ganhar uma decisão judicial que vai deixar todos de boca aberta. O que parecia ser apenas mais uma briga de família entre a esposa de Zezé de Camargo e os filhos do sertanejo tomou proporções gigantescas, com o envolvimento de perfis secretos, perseguições nas redes sociais e, claro, um grande contrato comercial de R$ 570 mil que foi perdido no meio do caminho. Mas o que será que aconteceu? O que realmente está por trás dessa história toda? Amabile Eiroa, esposa de Zezé de Camargo, não poupou palavras ao acusar Graciele Lacerda de ser a responsável pela criação e gerenciamento de um perfil fake nas redes sociais. O infame Ai Priscila Dantas, 568. Segundo ela, esse perfil foi usado para atacar publicamente Vanessa Camargo, filha de Zezé, gerando um grande tumulto nas redes e alimentando uma onda de ódio contra a própria madrasta. Essa acusação ganhou ainda mais peso quando Igor Camargo, filho de Zezé, se envolveu, divulgando informações sigilosas sobre outro processo. A história começou a tomar uma proporção ainda maior, com ataques pesados. E o pior de tudo, Graciele acabou perdendo um contrato milionário como resultado de tudo isso. Com o contrato de R$ 570 mil na mira, Graciele Lacerda não pensou duas vezes antes de levar o caso à justiça. Ela alegou danos materiais e morais pela ação dos envolvidos, que teriam prejudicado sua carreira profissional e sua imagem pública de forma irreparável. Mas a batalha não seria simples. A resposta de Amabile e Igor foi rápida, alegando que a esposa de Zezé também tinha responsabilidade no caso. E como sempre, o jogo de acusações se estendeu, deixando a todos especulando quem, de fato, estava por trás dos ataques mais pesados. O que estava em jogo não era apenas um contrato perdido, mas uma guerra familiar de proporções épicas, e tudo estava prestes a ser decidido. Agora, o tribunal acaba de emitir uma decisão crucial que promete agitar ainda mais esse cenário. O juiz entendeu que a ação de Amabile e Igor teve um impacto direto e negativo nos negócios de Graciele. Ela perdeu o contrato, sim, mas de acordo com a decisão, a responsabilidade não é só de quem atacou, mas também de quem deixou a porta aberta para o ataque. O jogo virou. A notícia bombástica é que a esposa de Zezé de Camargo não vai ficar de mãos vazias nessa história. Mas qual será o valor que Amabile e Igor terão que pagar para a madrasta de Igor? O valor é realmente astronômico e vai mexer com todos os envolvidos. E isso é apenas o começo. A decisão judicial finalmente chegou e a bomba que Graciele Lacerda estava esperando explodiu em sua cara. O juiz reconheceu que, sim, a divulgação de informações sigilosas foi responsável por um prejuízo real na vida profissional da esposa de Zezé de Camargo. A perda do contrato de R$ 570 mil não foi um simples acaso. Foi resultado direto dos ataques orquestrados por Amabile Eiroa e Igor Camargo. A decisão foi clara. Os dois são os culpados pelo impacto financeiro na vida de Graciele. Mas a história não para por aí, não. A grande surpresa veio com a consideração de que a esposa de Zezé, de certa forma, também teria contribuído para o desenrolar dos acontecimentos. De acordo com a decisão, Graciele Lacerda, apesar de ser a vítima da situação, também teve sua parcela de culpa. O perfil A Priscila Dantas 568, que alimentou toda a polêmica, foi vinculado ao e-mail de Graciele e, embora ela tenha afirmado que terceiros o administravam, o tribunal entendeu que ela não estava isenta de responsabilidades. Isso mudou completamente a dinâmica da decisão. Não se tratava mais de uma disputa unilateral, mas de uma batalha em que todos os envolvidos, de alguma forma, estavam implicados. O juiz fez questão de apontar que a esposa de Zezé de Camargo também deveria ter um grau de responsabilidade, já que o controle do perfil estava, em última instância, em suas mãos. Enquanto isso, Amabile Eiroa e Igor Camargo, de um lado, se viam responsáveis por causar a tempestade que arruinou a imagem de Graciele, mas do outro lado, a decisão também não foi favorável a eles, sem ressalvas.
O juiz não só apontou que eles teriam que pagar os danos materiais e morais causados, mas também frisou que a própria Graciele teve sua parcela de culpa pela criação de um ambiente propenso à agressividade e às acusações públicas. A disputa não só se deu nas redes sociais, mas dentro da própria família Camargo, onde cada um tentou defender sua versão da história com uma força que fez tudo esquentar de vez. Agora, o que todos queriam saber era: qual seria o impacto financeiro dessa decisão? O valor de R$270 mil que a Amabile Eiroa foi condenada a pagar a Graciele Lacerda não foi o único valor a ser discutido. Além disso, Igor e Amabile terão que desembolsar R$15 mil a título de danos morais. Mas Graciele também teve que pagar o mesmo valor para a meia-nora e o enteado, em reconhecimento ao impacto que suas ações geraram. Em uma guerra de titãs familiares, o saldo foi de indenizações, acusações e uma grande lição sobre como um simples ataque pode gerar danos gigantescos. Com as coisas ainda quentes, o que mais estava pegando fogo era a reação pública da esposa de Zezé de Camargo. Graciele, apesar de ser a principal afetada, não se mostrou interessada em se envolver em mais polêmicas. Em uma atitude que pegou todos de surpresa, ela decidiu doar toda a quantia da indenização para uma causa filantrópica. Será que essa atitude seria suficiente para apaziguar os ânimos da família Camargo e, quem sabe, até calar os críticos que sempre acusaram Graciele de se aproveitar da fama do marido? A coisa estava longe de terminar e todo mundo estava de olho no próximo passo dessa briga. Agora, com a decisão judicial tomada, o cenário está longe de ser resolvido de forma pacífica. A briga familiar ainda tem muito a se desenrolar e a tensão está no ar. Graciele Lacerda, por mais que tenha recebido a indenização, segue como uma figura polêmica na família Camargo, com todos observando atentamente cada movimento que ela fizer. E a história do perfil fake, que no início parecia apenas mais uma fofoca de bastidores, agora se revelou como um verdadeiro pesadelo judicial. O que começou com uma simples acusação de Amabile Eiroa e Igor Camargo contra a esposa de Zezé transformou-se em um enredo cheio de incertezas e batalhas legais, que até mesmo o público mais atento jamais poderia imaginar que tomaria esse rumo. Enquanto Graciele segue com sua carreira como influenciadora, sua imagem foi, sem dúvida, profundamente abalada. A perda do contrato de R$570 mil e a repercussão negativa são marcas difíceis de apagar. E, mesmo com a indenização recebida, é impossível negar que as feridas ainda estão abertas. O que era para ser uma vingança familiar transformou-se em um verdadeiro jogo de poder, onde os vencedores e os perdedores não são tão claros quanto parecem à primeira vista. O que está em jogo, agora, é muito mais do que dinheiro. É a honra e a imagem de todos os envolvidos. E todos sabemos como essas batalhas podem ser muito mais dolorosas do que qualquer quantia recebida. Para Amabile Eiroa e Igor Camargo, a decisão judicial deixou um gosto amargo. Embora tenham sido responsabilizados pelos danos causados a Graciele, a sentença ainda mostra que a própria Graciele tem responsabilidade por ter deixado o terreno fértil para os ataques. Isso dá uma ideia do tamanho do impacto que esse caso causou dentro da família, mostrando que, no fim das contas, ninguém está totalmente isento de culpa. É uma lição para todos. Até as batalhas mais privadas podem se tornar públicas de uma maneira que ninguém espera. E o preço a pagar pode ser bem mais alto do que se imagina. Agora, o que ficará para sempre na memória de todos é o fato de que, no meio de toda essa briga, houve um detalhe que ninguém esperava: a escolha de Vanessa Camargo como madrinha da filha de Graciele. Em meio a tantas acusações e disputas, essa decisão inesperada pode ser o primeiro passo para um possível reencontro dentro da família. Mas com tantas tensões ainda pairando no ar, a pergunta que fica é: será que essa relação vai ser capaz de sobreviver a todas as divisões que se formaram? O futuro é incerto, mas uma coisa é certa: essa história vai continuar dando o que falar por muito tempo.